surgiu a caderneta de poupança? Alternativa A, no século XVII, alternativa B, no século XVIII ou alternativa C, no século XIX? Vai pensando aí, no final do programa você confere a resposta. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como está você? Tudo bem? Nós estamos aqui felizes porque você está ao nosso lado, porque você inicia mais uma jornada aqui do seu programa Saldo Extra, o programa que lhe ajuda a cuidar bem das suas finanças pessoais. Se você, quem sabe, está aí começando a assistir a TV Novo Tempo, coloque na sua agenda acompanhar o Saldo Extra a cada semana, porque vamos trazer orientações importantes para que você cuide bem do seu salário, cuide bem da sua vida financeira e seja feliz ao lado da sua família. Por falar bem em cuidar do nosso salário, nós gostamos de dizer uma palavra que é muito importante em todo este processo, que é controle. Isso mesmo, controlar os seus gastos, controlar as suas despesas. E é exatamente sobre isto que vamos falar hoje. Mas antes eu quero convidá-lo também a nos acompanhar nas redes sociais, facebook.com/saldoextra, no Instagram e no Twitter, @saldoextra, e convidá-lo também a você acompanhar-nos no nosso blog, novotempo.com/saldoextra, onde você vai encontrar ali todos os nossos programas. Portanto, seja muito bem-vindo ao Saldo Extra, será sempre muito bom ter a sua companhia. Hoje temos novidade aqui no Saldo Extra mais uma vez. Além de trazer sempre um tema novo, nós queremos reafirmar o nosso compromisso de ajudá-lo a compreender o tema das finanças pessoais à luz da Palavra de Deus. Por isso, estamos oferecendo a você esse curso grátis, Saldo Mais, uma revista que foi especialmente preparada pela Novo Tempo e pelo programa Saldo Extra, para que você conheça os planos de Deus para a sua vida financeira. Esta revista trata do tema das finanças em 3 dimensões: dentro de sua casa, como você deve cuidar deste assunto com a sua família; do lado de fora da sua casa, como você deve gastar o seu dinheiro; e muito mais importante do que esses 2 outros itens, o dinheiro e o seu relacionamento com Deus. Portanto, você pode entrar lá no nosso site, onde você vai encontrar ali esta revista, clique, faça o seu cadastro e peça já a revista Saldo Mais e você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Portanto, você é nosso convidado a acessar o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, e só tem coisa boa lá esperando por você. Nós sabemos que é necessário fazer planejamento e orçamento de todos os nossos ganhos e gastos, mas isto só vai produzir os resultados esperados se for acompanhado de um rigoroso controle. Ellen White, uma das escritoras mais traduzidas do mundo, salienta a importância desse assunto. Em um de seus livros, O Lar Adventista, ela diz as seguintes palavras: todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É um erro, porém. E ela conclui as suas palavras dizendo: todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Em um outro parágrafo, ela diz as palavras: cuide-se para que suas despesas não vão além de sua renda. E faz uma advertência: contenha os seus desejos. E diz que os pais devem aprender a ficar dentro de seus recursos. Certa vez, um amigo fez uma ilustração muito prática. Se alguém esquecer uma torneira aberta em casa, de longe se ouve o barulho da água. Então a pessoa vai lá e fecha a torneira. Mas as pequenas goteiras, os pequenos vazamentos, estes passam despercebidos. E é justamente nas pequenas coisas que acontecem os grandes desperdícios. O problema é que nem sempre as pessoas percebem esses pequenos vazamentos. Por se tratar de valores muito menores, muitos não se dão conta que é justamente aí que se perdem no orçamento. Mas vamos conferir. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo lá nas ruas sobre este assunto. Será que elas estão realmente controlando os seus gastos? Acompanhe este vídeo. Como que você controla suas contas?
Eu pesquiso. Pesquisa bastante? Bastante. E aí, quando vai fazer uma compra, você anota o que comprou ou é só na cabeça? Não, só na cabeça E mesmo. não falha, não? Não. Se embolar aí, esquecer de anotar alguma coisa. É, mas eu não esqueço, não. A cabeça é boa, então. Aham. Eu gasto pouco, né? Ah, então não tem problema para ficar pagando conta, faltar dinheiro. Tem umas contas, né? Tem umas continhas boas. Nós pagamos umas continhas, mas tem que controlar, né? Eu ajudo minha mãe, então eu não tenho muitos gastos. Então quem gasta comigo é ela. E ela controla os gastos com caderno, com planilha, aplicativo ou tudo na cabeça? Tudo na cabeça. Tudo na cabeça? E será que não falha a cabeça, não? Não, minha mãe sabe controlar bem. É. Você é assim também? Ah, sou. Será? Às vezes, porque tem coisa que a gente vê e a gente quer, então a gente nem pensa no preço, né? Olha, eu geralmente verifico preços, mas eu sou muito controlada, eu não gasto além do que eu posso, não faço dívida, então minha vida é tranquila. Coloco minha cabeça no travesseiro e consigo dormir porque eu não tenho dívidas. Meu nome tá limpo, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todo lugar que a gente vai comprar, a gente tem que pedir um desconto, né? Ver um preço, pedir desconto. Não tem o caderninho, mas a gente já tem tudo na cabeça. E não falha a cabeça? Falha nada. Falha nada? Falha nada, sabe tudo que vai pagar. Ó, não tem problema de escapar uma continha e esquecer, não? Não tem não, e a conta também a gente tá fazendo pouco agora. Eu pago todas as minhas contas e na realidade não consigo controlar, né? Porque hoje em dia tá difícil. Tem um lema o seguinte, entendeu? Eu guardo dinheiro, eu não guardo dívida. É mesmo muito importante que a gente saiba exatamente quais são as nossas despesas, tanto as grandes como as pequenas. O ideal é que pelo menos uma vez a cada 6 meses as despesas mensais da família sejam anotadas com extrema precisão. Para facilitar esse trabalho, uma pequena caderneta deve estar sempre à mão. O marido e a mulher, que realizam o pagamento de todos os compromissos e despesas da família, devem levá-la consigo, no bolso, na carteira ou na bolsa, durante todo o mês. Aliás, com as tecnologias de hoje, é possível baixar diversos aplicativos que podem te ajudar nessa tarefa de registrar todos os gastos na palma da sua mão, ou melhor dizendo, no seu celular. Por isso eu quero incentivá-lo a você entrar no nosso blog, novotempo.com/saldo extra e baixe o aplicativo Saldo Extra. Tenha esse aplicativo no seu smartphone, vai ajudá-lo a você controlar todos os seus gastos. Observem que devem ser destacados a data, a descrição da despesa e o respectivo valor. Não é necessário identificar se o pagamento foi efetuado em dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Lembre-se de que existem despesas automáticas, como os débitos programados em conta bancária e a taxa de manutenção da conta corrente, mas que também devem ser anotadas na caderneta. No fim do mês, as despesas devem ser agrupadas conforme os itens identificados no orçamento. Por exemplo, agrupe as despesas que você teve com compras no mercado, na quitanda, na padaria, na feira, como despesas com alimentação. O aspecto fundamental dessa prática é fazer um comparativo entre as despesas orçadas e as efetivamente realizadas. Após esse comparativo, será possível identificar os desvios, o que foi gasto a mais, para então fazer os devidos ajustes. Essa prática também vai identificar a inflação particular da família. Você vai conhecer agora o Kaique. Ele é um jovem de 20 anos e sempre teve dificuldades em economizar. Vamos acompanhar a história dele e depois pontuar algumas questões que podem ajudar o Kaique a se organizar. E quem sabe, você que passa pela mesma situação vai aprender com a história dele e com os nossos conselhos aqui como você deve controlar os seus gastos. Como eu disse, o Kaique é um jovem de 20 anos. Você, jovem, que está agora nos assistindo, preste atenção nessa história, preste atenção nos conselhos, porque a hora de você começar a aprender sobre educação financeira é quando você começa a lidar com o seu dinheiro. Vamos acompanhar a história do Kaique.
Eu comecei a trabalhar com 19 anos e eu já entrei num ramo que hoje é o que eu quero para minha profissão. Eu comecei como auxiliar de farmácia, eu trabalhava na manipulação, então o meu salário às vezes mal dava para mim mesmo, mal dava para pagar o que eu tinha. Então eu nunca soube muito administrar meu dinheiro, sempre eu pegava, na verdade eu fazia as coisas durante o mês, aí no final do mês quando eu pegava para pagar eu via que às vezes não dava para pagar. Então eu comprava muito no cartão de crédito roupa, sempre gostei muito de roupa, livros, DVD, todo lançamento, qualquer lançamento de DVD que tinha, eu comprava. Eu percebi que eu tinha dificuldades para guardar o dinheiro, geralmente sempre foi no final do mês. Quando eu via que, por exemplo, eu fazia alguns planos, eu queria juntar um dinheiro para fazer certa coisa, assim, que eu queria dar uma entrada maior e tal. Aí eu via que a hora que chegava no final eu não estava conseguindo nem pagar o que eu tinha. Então, assim, no final eu já não tinha praticamente nada. Então, nunca consegui guardar. Eu tinha poupança que ficava agendada para tirar um dia da minha conta, só que sempre que tirava eu ia lá no outro dia e já retirava. Porque ou eu tinha que pagar alguma coisa, ou eu queria gastar com alguma coisa, então eu nunca consegui. Eu nunca tentei anotar os meus gastos assim para controlar, ver onde eu estava errando, onde eu estava gastando mais, onde eu podia dar prioridades. Eu nunca fiz isso, eu sempre fui por mim mesmo. Eu vou fazer isso, porque como daí eu tinha o meu cartão, então eu sempre contava tudo no cartão. Então eu sempre gastava tudo no cartão e quando chegava no final, eu não via mais o que eu tinha feito. Então, a única vez que eu fiz de anotar foi quando eu fui mandado embora do meu primeiro serviço. Aí eu falei, meu Deus, agora acabou o dinheiro, o que eu vou ter que pagar? Daí que eu fui colocar e ver o que ia sobrar. Então foi a única vez, a hora que eu não tinha mais saída, que eu fui anotar os meus gastos. Eu me sentia às vezes frustrado quando chegava no final do mês e eu não conseguia pagar as minhas contas. Então, na verdade, eu ficava bastante triste porque às vezes eu tinha planos para fazer algumas coisas e não conseguia. A hora que minha mãe pegava minha fatura, ela já falava, meu Deus, vai separar o dinheiro agora da sua fatura. Então, às vezes eu queria sair ou eu queria gastar com uma coisa diferente, eu já não conseguia mais, porque não tinha mais nada. Aí eu ficava bem arrasado, na verdade. Eu tô aprendendo a lidar com dinheiro hoje na marra, sim, à força, sabe? Nunca foi ensinado isso pra mim. Como lidar, como gastar, ou se eu tinha que guardar um pouco, gastar um pouco, separar. Nunca a gente foi ensinado assim. Aqui de casa ninguém foi ensinado. Então, depois que a gente cresce, começa a ter o primeiro salário, primeiro a gente acha que a gente tá rico, né? Que é o primeiro dinheiro, nossa, é muito dinheiro até então, né? E daí a gente não sabe administrar o dinheiro. Então, vai tudo numa coisa só que você nem vê e a gente se perde totalmente. Quando eu vou trabalhar, eu penso em fazer diferente, até porque eu tenho planos diferentes, assim, planos que até eu fui amadurecendo, e daí a gente vai criando planos e tal, coisas porque a gente quer comprar, assim, bens, assim. Mas eu penso que eu tenho que fazer diferente, porque até hoje o que eu fiz com o salário não deu muito certo. Então eu tenho que agir diferente. Alguma coisa tá dando errado e eu tenho que me controlar e eu preciso ser mais maduro nisso para saber administrar o dinheiro. Bom, eu quero agradecer aqui o Kaique pela sua participação, mas agora, Kaique, eu quero que você preste atenção nas dicas que eu vou dar a seguir. Com certeza, elas vão te ajudar e ajudar a você que está em casa e quem sabe vivendo pela mesma situação, a você melhorar os seus controles, o controle dos seus gastos e do seu salário. Eu quero aqui dizer uma frase que é muito importante. Saber gastar é tão importante quanto saber ganhar. Por isso, fique atento. Vai então aí a primeira das dicas. Vamos lá. Não faça crediário. É isso mesmo, não faça crediário. Comprar à vista ainda é a melhor maneira de efetuar o negócio. Faça uso do fundo de reserva para provisionar o pagamento de despesas futuras, como IPTU, IPVA, imposto de renda, seguros, entre outros, e depois pague tudo à vista. Se você pretende comprar um eletrodoméstico ou um móvel, por exemplo, junte o necessário para comprar à vista e efetue a compra em um único pagamento. Uma das melhores maneiras de esticar os rendimentos é saber o que comprar e como fazê-lo. Nunca compre no primeiro lugar que você entrar.
faça uma pequena pesquisa de mercado. Vivemos sim num regime capitalista, onde a concorrência é muito forte e sempre se consegue algo mais barato. E mesmo assim, não deixe de pechinchar. Mas não confunda pechincha com mesquinharia. Não seja inconveniente ao pedir um desconto. Lembre-se de que você é um cristão e deve dar um bom testemunho. Examine bem a qualidade daquilo que se está adquirindo, seja um produto perecível ou um produto durável. Um produto de qualidade superior, por durar mais, pode sair mais barato do que um de qualidade inferior, que dura menos. É preferível, por exemplo, pagar R$ 150 num sapato que vai durar 2 anos do que pagar R$ 75 num sapato que vai durar apenas 8 meses. Ao fazer as compras de produtos alimentícios, compre produtos da estação, que sempre estão mais baratos. Procure se informar, por exemplo, sobre as frutas da época. Se tiver condições, armazene as frutas em fatias ou em polpa, em embalagens próprias e as mantenha congeladas. Você poderá ter sucos naturais durante um longo tempo, adquiridos a um custo reduzido. Outro detalhe importante ao comprar alimentos é analisar o seu valor nutricional. E faça isto cuidadosamente. Não compre apenas pelo peso ou volume, e sim pelo que o produto representa como alimento. Compare também as embalagens dos produtos e analise a relação preços versus quantidade. Um tubo de creme de dental, por exemplo, de 120 gramas a R$ 3,40 é mais vantajoso que outro de 90 gramas a R$ 3,20. Embora isto à primeira vista pareça pouco, ao final de um ano haverá grande vantagem com esse tipo de economia. E por falar em embalagens, vai aí outra dica. Não se deixe impressionar pelas embalagens. Estas só revelam aparência e não conteúdo. E se você encontrar aí algum produto não perecível a um preço razoável, a um bom preço, não perca a oportunidade de fazer o seu estoque. Amigos, nunca comprem pelo impacto da propaganda. Hoje, como nunca antes, o mundo está cheio de pseudo-necessidades criadas pelo marketing. Saiba distinguir o essencial do supérfluo e, principalmente, gaste seu salário para fazer suas necessidades e contenha os seus desejos. E para conter os desejos, um conselho que vai muito te ajudar ao fazer compras de mercado é ter em mãos uma lista do que vai ser comprado. Isto facilita o cálculo do orçamento e evita gastos supérfluos. Asseguro que se alguém for ao mercado para fazer a compra do mês sem a lista básica, muito provavelmente vai levar algo que não precisava e se esquecer de algo essencial. Observe que todos os produtos de primeira necessidade, os básicos, como as frutas, legumes, leite, pães, estão lá no fundo do mercado. Nos corredores iniciais estão os produtos de segunda necessidade. Se não houver cuidado, quando se chegar às fileiras do fundo do mercado para comprar o necessário, o carrinho de compras poderá estar quase cheio. Outro detalhe curioso é que se deve evitar fazer compras no mercado quando se está com fome. Nessas situações, a barriga pode subir para a cabeça e a pessoa acaba comprando além do que estava previsto. Evite também levar crianças ao mercado, porque elas se sentem tentadas a levar várias coisas que lhes são interessantes e ninguém gosta de dizer não para os filhos. Por sua vez, elas podem se sentir desvalorizadas por não terem seus pedidos atendidos. Observe que os produtos tentadores para as crianças estão normalmente na parte baixa das prateleiras, na altura certa, para que elas vejam, peguem e coloquem no carrinho de compras. Agora vai uma dica para compras de roupas, que é aproveitar as promoções de fim de estação. Por exemplo, sempre no final do inverno, as lojas promovem as pontas de estoque por um preço bem inferior ao que venderam no início da estação. É uma boa oportunidade de comprar para o inverno do próximo ano a um preço bem mais acessível. Amigo, é preferível usar uma roupa com a cor diferente da moda do que estar com a sua conta bancária no vermelho. Por isso,
Tome cuidado e aproveite também esta dica. E então, você tem um carro aí na sua casa, certo? Você tem um veículo. Lembre-se de fazer seguro do seu carro. Acidentes não acontecem só com os outros. A perda de um veículo por acidente ou roubo pode desequilibrar as finanças da família por um longo tempo. Por isso, faça seguro do seu carro. Um ponto que pode complicar em muito as finanças da família é o gasto com despesas hospitalares e atendimento médico. Por isso, tenha um plano de saúde para a sua família. Não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Ao querer economizar neste item, você pode ter grandes prejuízos caso precise de um atendimento de emergência, e aí pode entrar aquele ditado: o barato sai caro. Por isso, não recomendo que você economize com plano de saúde, ainda mais porque o sistema público de saúde é precário e os serviços particulares são caríssimos. Recomendamos muito aqui a formação de um fundo de reserva, certo? Mas ao administrar o seu fundo de reserva, tenha cuidado para fazer aplicações seguras. Escolha um banco estável e seja conservador em suas aplicações. Caso queira correr algum risco, como aplicar em ações, não o faça com toda a sua reserva. Mantenha pelo menos 75% de todas as suas aplicações em modalidades mais conservadoras, nem que seja na tradicional poupança. Ao aplicar nos fundos de investimento, informe-se sobre a composição das carteiras desses fundos e, se você tiver alguma dificuldade, procure a ajuda de um amigo bem informado. Vou sugerir também uma única conta bancária para a família. Mesmo que cada um dos cônjuges administre seu próprio salário, é possível fazer o controle individualmente. Depois, um dos cônjuges deve fazer a conciliação mensal. Manter contas bancárias separadas duplica o pagamento das chamadas taxas de manutenção. E falando ainda em conta bancária, evite dar cheque pré-datado, é isto mesmo. Ele é um dos vilões do descontrole financeiro. Se o estabelecimento está lhe oferecendo a opção de pagar com cheque pré-datado, é porque o custo financeiro deste financiamento está embutido no preço dos seus produtos ou serviços que estão sendo oferecidos. Faça aquela perguntinha mágica: se eu pagar à vista, de quanto é o desconto? Se o atendente disser que o preço é o mesmo, diga que você só leva se for à vista e com um desconto, mesmo que pequeno. Muito provavelmente, o vendedor não vai querer perder a venda e você diminuirá a sua despesa. Cartão de crédito é uma das muitas ilusões de nossa sociedade atual. Ele oferece status, é verdade, mas os produtos e os serviços vendidos com cartão de crédito têm embutido no seu preço o custo das operadoras desses cartões, que cobram de 3% a 6% de taxa sobre os valores vendidos. Portanto, peça esse percentual de desconto e proponha pagar à vista. Ninguém vai sair perdendo, nem o vendedor, nem o comprador. Não se esqueça ainda que o cartão de crédito tem um custo anual de manutenção, que varia de R$ 100 a R$ 300, dependendo dos benefícios oferecidos pela operadora. E se optar por manter seu cartão de crédito, use-o com coerência, com moderação e com bom senso. Amigos, cuidado com o uso do telefone celular. Hoje ele tem se tornado um capricho. Tenha um aparelho que atenda à sua necessidade, sem desperdício e ostentação. Lembre-se que existem aplicativos que fazem ligação através do sinal da internet, e essa pode ser uma boa opção para quem gosta de conversar, já que esse tipo de serviço geralmente é de graça. Agora vai aí uma outra dica e também uma advertência. Cuidado com aqueles comerciais que dizem assim: compre hoje e pague com o seu 13º salário ou com a sua restituição de imposto de renda. Alguns acham que estão fazendo um ótimo negócio realizando compras dessa forma. É óbvio que nos preços dos produtos vendidos está embutido o custo financeiro deste financiamento. Na realidade, você está comprando mais caro. Se precisa muito de um determinado produto, resista à tentação. Aguarde o seu 13º chegar
e compre à vista, que será bem mais em conta. A propósito, 13º é para vir depois do 12º e não depois do 8º, do 7º e do 6º. No fim do ano, por causa das festividades e das férias, o seu 13º será muito bem-vindo. Se você usá-lo antes, poderá ter um Natal magro. Nós teríamos outros conselhos para passar para você, mas fica para uma outra oportunidade, um outro programa. Mas eu quero terminar estes conselhos deixando com você aquilo que eu considero o mais importante. E você não vai encontrar esse conselho nos livros de educação financeira. Você vai encontrar este conselho aqui, na palavra de Deus. Nós estamos constantemente diante de decisões e escolhas que envolvem a nossa vida financeira. E nem sempre é fácil nós tomarmos a decisão certa. Às vezes ficamos na dúvida. E aí? O que nós devemos fazer? Nós devemos pedir ajuda daquele que pode fazer por nós aquilo que não está no nosso alcance. Eu estou falando do nosso grande Deus. Nós devemos orar antes de gastar o nosso salário, antes de fazer o nosso planejamento, antes de fazer o nosso orçamento, pedindo que Deus nos dê sabedoria que esteja ao nosso lado. E eu vou ler com vocês aqui um verso da Bíblia muito interessante que tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo. Está no livro de Isaías, no capítulo 48, no verso 17. Olha o que diz esse texto. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Você prestou atenção nessas últimas palavras? Deus te ensina o que é útil e te diz o caminho que deve andar. Portanto, em tudo aquilo que você for fazer e gastar o seu salário, Deus pode dizer exatamente o que é o melhor para a sua vida e vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ore ao Senhor e faça as decisões sábias. Esse é o nosso desejo para você e que a bênção de Deus esteja ao seu lado. Um abraço a todos e nos vemos na próxima semana. Quando surgiu a caderneta de poupança? Se você respondeu a alternativa C, você acertou. A poupança é a mais antiga forma de aplicação oficial do Brasil, tendo seu surgimento ainda no século XIX, junto com a Caixa, que foi o banco criado com objetivos de recolher os depósitos dos brasileiros, principalmente os menos favorecidos. O quiz do saldo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!